Fala aí galera, beleza? Professor Rafael dos Reis aqui na área, você está no canal Medindo o Mundo. A gente está aqui na sequência de resoluções das questões da prova amarela de matemática do Enem 2023, tá bom? Essa aqui é a questão 138. Vou ficar pequenininho aqui para a gente poder ler o texto e fazer a resolução dessa questão. Acompanhe aqui comigo. Bom, a questão diz o seguinte: um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em função, da distância em solo, beleza? Então, altitude e distância em solo. Essa distância em solo é medida na horizontal, entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas na mesma unidade de medida. Informação importante aqui porque a gente está falando de um problema de escala, né? A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha 1 centímetro. Tá? Cada quadradinho aqui, então, tem 1 centímetro, beleza? Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. Informação muito importante, beleza? A escala em que essa tela representa as medidas reais, então ele quer saber a escala aqui. Bom, basicamente, escala, a gente usa aí um conceito que é o conceito de proporção, tá bom? No caso, como a gente está falando de comprimentos, essa é a escala mais simples que tem, porque a gente só precisa fazer o seguinte: a gente pega a medida imaginária, a medida dada ali no nosso, enfim, a medida da escala pequenininha, e divide pela medida da escala grande, tá bom? Basicamente isso que a gente vai fazer. Então a gente só precisa fazer essa divisão. Agora a questão que tipo de escala que a gente está falando, né? Que tipo de medidas? Então, se a gente observar aqui, a gente tem o seguinte, ó. Ele disse que a maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. Vamos observar então a questão aqui, a grandeza, da altitude. Então, se a gente observar bem, pensando na origem e indo para o ponto mais alto da nossa altitude aqui, ó, se a gente pensar no sentido vertical, a gente vai ter uma distância aqui, ó, de 1 centímetro. Sim ou não? Então daqui, ó, eu estou andando apenas o quê? 1 centímetro. Então significa o seguinte, que 1 centímetro, na escala imaginária, equivale a 5 quilômetros, que é o que ele disse aqui, ó. A maior altitude alcançada, qual foi a maior altitude alcançada? Foi de 1 centímetro na escala pequena, Ela equivale a 5 quilômetros, então, na escala grande. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. A gente sabe que 1 centímetro se relaciona aqui, ele está para 5 quilômetros. Agora, qual que é o problema, qual que é a questão principal em escalas aqui? É deixar tudo sempre na mesma unidade de medida, tá? A gente precisa deixar tudo na mesma unidade de medida. E é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar esse 5 e fazer uma conversão dele para centímetros, beleza? Então, 5 quilômetros é a mesma coisa que 5.000 metros, beleza? 5.000 metros são 5 quilômetros, tá? Só que isso daqui, ó, tá em centímetros. Então a gente precisa ainda diminuir essa medida 2 vezes ainda, Ou melhor, 100 vezes ainda, tá? Porque a gente tem lá, se a gente lembrar da tabelinha, tem metros, depois tem os decímetros e depois tem os centímetros. Então quando eu estou numa medida para cá, eu tenho que sempre multiplicar ela por 10. Então vai multiplicar por 10 uma vez, vai multiplicar por 10 de novo. Então, no total, a gente está multiplicando por 100, tá? Então, o que eu vou fazer com esse carinha aqui, ó? Vou multiplicar por 100. Então, isso vai dar... já vou colocar ali em cima. Isso daqui vai dar 1 centímetro, para
5.000. E agora a gente acrescenta mais 2 zeros ali. Então isso daqui vai dar 1 para 500.000, tá? Coloquei pontinho à toa ali. Isso vai dar 1 para 500.000. E aí, se a gente olhar aqui nas escalas, a gente vai ter como resposta a alternativa E, 1 para 500.000, beleza? Questãozinha bem tranquila mesmo, questão de escala, né, que o Enem adora sempre colocar, tá bom? Gente, se você curtiu, se você gostou dessa resolução, curte, compartilha e também se inscreva aqui no nosso canal para a gente crescer no YouTube, tá bom? A gente se vê aí na próxima resolução, no próximo vídeo. Até mais!